bem-vindo ao Direto ao Ponto com Miguel Silva. O mundo dos negócios pela ótica do direito tributário e do direito empresarial. Junte-se a nós para discutirmos os temas mais atuais e relevantes do mundo empresarial e profissional. Vamos juntos direto ao ponto. Olá, pessoal. É muito bom estar com vocês. Nessa oportunidade, o tema diz respeito ao direito empresarial. Trataremos do direito antitrust no dia a dia das empresas, a atuação do CAD no Brasil. Olha, os dados concernentes às operações sujeitas ao CAD são impactantes. Vejamos os dados. Mais de 660 operações analisadas, envolvendo um valor total combinado de nada menos que 1,5 trilhão de reais. Negócios em diversos setores da economia. Isso sem falar em mais de 100 investigações instauradas, com mais de 1,7 bilhão de reais em multas aplicadas. Esse é um breve balanço das atividades do ano passado, de 2022, do CAD. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, a autarquia do governo federal que é responsável pela defesa da concorrência no Brasil. Por si só, esses números mostram a importância que o direito antitrust ganhou no Brasil nos últimos anos, afetando a vida de milhões de brasileiros e de todas as empresas que operam no país. E para falar desse tema tão relevante, tenho a grata satisfação de estar acompanhado do Dr. Roberto Pessoa, mestre em Direito Público pela PUC de São Paulo, advogado com larga experiência na representação de empresas junto ao CAD e meu sócio na banca de advogados Miguel Silva e Yamashita Advogados. Roberto, seja bem-vindo ao nosso podcast. Miguel, obrigado pelo convite, por estar aqui hoje. É sempre uma satisfação poder falar um pouco sobre direito antitrust. Antes de mais nada, Roberto, sabemos que o direito antitrust, ou o direito concorrencial, como também se costuma falar em português, trata da defesa da concorrência, algo que é essencial para o bom funcionamento de todos os mercados econômicos, tanto no Brasil quanto no exterior. Você pode explicar para o nosso público, de forma objetiva, no que consiste exatamente essa ideia de defesa da concorrência? Miguel, acho que você já disse tudo. A defesa da concorrência ela está relacionada ao bom funcionamento dos mercados econômicos. Desde o final do século XIX, começo do século XX, o processo de industrialização das grandes economias, o desenvolvimento de atividades de larga escala, como a siderurgia, a indústria química, a exploração de petróleo, que são atividades muito caras, exigem grandes investimentos de capital, foi fazendo com que surgissem empresas privadas cada vez maiores, detentoras de grandes recursos, prestadoras de serviços essenciais para a população e daí muito poderosas. E a experiência foi mostrando ao longo do tempo que essas empresas precisavam ser fiscalizadas e controladas, porque o poder econômico que elas passavam a deter, em virtude da escala e do tamanho das suas operações, acabava permitindo ou facilitando com que elas influenciassem o funcionamento dos livres mercados. Então esse é um fenômeno permanente, né? Eu comecei falando do século XVIII, do século XIX, do século XX, mas que perpassa o tempo, né? Hoje em dia a gente tem a formação de grandes grupos econômicos no setor de tecnologia, por exemplo, as chamadas Big Techs, as quais hoje são reconhecidas como empresas de grande poder econômico e, portanto, empresas que também precisam ser fiscalizadas. Como um exemplo, né? Isso se verifica em diversas áreas. Então, acho que esse é o cerne da defesa, da ideia de defesa da concorrência. É assegurar o bom funcionamento dos livres mercados pelo controle do poder econômico, reprimindo e prevenindo o eventual abuso desse poder por grandes empresas, grandes conglomerados. Perfeito, Roberto. Pelo que eu percebi, abuso é a palavra-chave, então. Isso, exatamente. Abuso do poder econômico. O problema não é propriamente a empresa ser grande.
O que pode se tornar um problema de direito concorrencial é o que a empresa pode vir a fazer no mercado com esse poder que ela detém em virtude do seu tamanho, né? Uma empresa, naturalmente, ela pode crescer e se tornar um grande conglomerado por sua competência, pela sua eficiência, pela capacidade que ela tem de inovar, e tudo isso é louvável, a defesa da concorrência não tem nada com isso, ao contrário. O eventual problema surge, as questões de direito concorrencial surgem quando esse crescimento de uma empresa e o poder econômico que ela passa a deter possa influenciar indevidamente a operação do livre mercado e afetar, por exemplo, terceiros, que também precisam ter oportunidade para poderem ser eficientes, competentes e se desenvolver e competir no mercado. De forma mais objetiva e pragmática, por favor, Roberto, isso seria muito útil para o nosso público. De que forma uma empresa pode vir prejudicar indevidamente terceiros na esfera concorrencial? Olha, Miguel, a forma mais conhecida que todo mundo já ouviu falar é a questão do cartel. O cartel é o grupo, quando um grupo de empresas se une para combinar preços, dividir mercados, dividir regiões ou de outras formas coordenarem suas ações ao invés de verdadeiramente competirem entre si. Então, nesses casos, que são casos graves, né, os casos de cartel, os concorrentes que não fazem parte do cartel, os fornecedores dessas empresas, os clientes dos produtos e serviços acabam sendo prejudicados, já que ao invés de livre concorrência e disputa pelo mercado, o que passa a haver no contexto de um cartel é o exato oposto, é uma completa falta de concorrência, uma manipulação. Esse talvez seja o exemplo mais conhecido e mais grave de um tema de direito da concorrência. Mas há diversas outras questões que existem, práticas que são vedadas pelo direito da concorrência, que também podem afetar empresas, né? Só para dar alguns exemplos, por exemplo, de temas comuns. A fixação de preço de revenda, em que o fornecedor já estabelece qual é o preço pelo qual todos os distribuidores e revendedores devem vender os seus produtos. Questões de abuso em cláusulas de exclusividade, em que, por exemplo, um fornecedor exige que o cliente só compre o produto dele, não compre dos seus concorrentes, ou o contrário, um cliente que exige que o seu fornecedor não forneça para mais ninguém. Isso tudo pode afetar a livre concorrência e o funcionamento do mercado. Um outro exemplo comum, todo mundo já ouviu falar, é a venda casada de produtos e serviços, que tem questões na esfera do direito do consumidor, mas tem também questões na esfera de direito concorrencial. Porque, por exemplo, na hipótese de um grande fornecedor de um produto ou serviço, que ele condiciona a venda daquele produto ou serviço que ele possui à aquisição simultânea de um outro produto e serviço que muitas vezes o cliente não quer e que ele podia contratar ou comprar de um concorrente e acaba comprando daquele grande fornecedor pelo interesse em ter o principal produto que aquele fornecedor fornece. Esses são só alguns exemplos, só para dar uma ideia do tipo de problema que pode surgir no direito concorrencial. Essas coisas em direito concorrencial, tudo precisa ser analisado caso a caso, né? Você precisa saber se há realmente uma situação que se configura um abuso de poder econômico, é necessário estudar as circunstâncias do caso, as peculiaridades das empresas, a dinâmica daquele mercado, para então se verificar quais são os efeitos concretos que aquela ação está gerando, para aí sim se determinar se há um problema de direito concorrencial, se há um abuso de poder econômico. E de que forma o CAD atua para combater esses abusos, Roberto? O CAD, Miguel, como você já disse no começo, ele é o órgão do governo responsável por defender a livre concorrência. Então ele atua de 3 formas principais. Em primeiro lugar, ele atua de forma preventiva. São casos que o CAD procura prevenir e nem deixar acontecer os problemas de direito concorrencial. Acho que o melhor exemplo aqui é o caso da revisão prévia das operações de fusão, aquisição, combinação de empresas, né? Que no âmbito do direito concorrencial a gente chama de atos de concentração. Então, sempre que 2 empresas se unem, por exemplo, quando uma compra outra ou há uma fusão, e desde que os critérios de notificação ao CAD estejam atendidos naquele caso, a operação precisa ser submetida previamente ao CAD, ou seja, ela não pode ser consumada até que o CAD faça a avaliação de que aquela operação não gera um problema concorrencial.
Se achar que a operação pode trazer problemas, o CAD pode proibir ou pode impor condições para que aquela operação seja implementada. Essa é a primeira linha de atuação do CAD, preventiva. A segunda forma de ação do CAD é uma forma repressiva. São os casos em que o CAD vai investigar se já aconteceu um problema, se está acontecendo um problema de abuso de poder econômico ou outra violação de direito concorrencial, e aí ele vai agir para tomar medidas que ele entender necessárias naquele caso para punir as empresas que estão envolvidas e interromper aquela situação problemática que foi verificada. Nesse caso, o CAD chega a impor, inclusive, multas, né? Como você destacou no começo, o alto valor das multas. Essas multas, em cada caso, podem ir até 20% do faturamento de uma empresa, e em casos mais graves, cartéis, etc., pode haver até condenações criminais. Essa é a segunda forma de atuação do CAD, a repressiva. E, por fim, a terceira forma de ação do CAD, muitas vezes as pessoas não atentam, mas ela é muito importante, é a via educativa. O CAD é um órgão muito preocupado em divulgar as suas ações, para que exista cada vez mais um conhecimento no mundo empresarial e mesmo do público em geral sobre essas questões de direito da concorrência e o funcionamento daquele órgão. Quando eu comecei a atuar nessa área, Miguel, lá nos inícios dos anos 90, havia muitos empresários que nem sequer sabiam que o CAD existia ou o que ele fazia. Hoje a situação é muito diferente, cada vez mais as empresas têm procurado se informar sobre as regras de direito antitruste, para que não incorram em situações problemáticas junto ao CAD, né, para adequarem as suas operações à legislação. Muito interessante. No caso da atuação preventiva do CAD, você mencionou que somente quando alguns critérios forem atendidos é que a operação entre as empresas precisa ser aprovada. Ou seja, não é toda compra e venda de empresas que está sujeita à aprovação prévia do CAD. Isso mesmo. Seria até inviável para o CAD analisar todas as operações que ocorrem, né? Mesmo porque muitas delas envolvem empresas que não têm grande poder econômico, não estão em situação de controlar nenhum mercado. Então, por conta disso, a legislação ela estabelece alguns critérios de notificação, como a gente chama, que são as circunstâncias que precisam ser atendidas para que a operação esteja sujeita à aprovação do CAD, aprovação prévia do CAD. Então, a regra geral é que somente os casos em que pelo menos uma das empresas envolvidas pertence a um grupo econômico que tenha faturamento anual no Brasil de mais de 750 milhões de reais e a outra empresa envolvida pertence a um grupo com faturamento de mais de 75 milhões de reais, somente nesses casos é que a operação em regra precisa ser previamente analisada pelo CAD e, portanto, só pode ser implementada depois que o CAD aprovar. Isso não significa que outras operações não possam ser avaliadas ou que o CAD não decida analisar outras operações que não atendam esses critérios. Mas isso normalmente só vai acontecer depois, se o CAD ficar sabendo da operação e entender que há um potencial problema ali, ou houver alguma denúncia, uma reclamação de terceiro de que aquela operação gerou um problema, aí eventualmente o CAD pode decidir também avaliar outras operações que não se enquadrem nessas operações de empresas com grande faturamento no Brasil. Uma preocupação frequente no mundo empresarial é a questão de prazo. E nesses casos, em que a operação precisa ser analisada previamente? O processo junto ao CAD costuma demorar? Olha, Miguel, depende muito do caso concreto, né? Porque o processo de análise de uma operação, o CAD vai primeiro definir quais são os mercados que são afetados por aquela operação, quais os riscos que aquela operação pode gerar. Ele, como parte desse processo de análise, ele pode querer consultar outras empresas que atuam naquele mercado, ou outras empresas ou interessados podem decidir procurar o CAD para se manifestar sobre aquela operação, apresentar preocupações que eles entendem que aquela operação que está sendo analisada suscita. Então, a regra geral é quanto mais complexa for a operação, quanto mais complexos forem os mercados envolvidos, mais demorada tende a ser a análise que o CAD precisa fazer, porque ele vai precisar considerar todos os cenários possíveis, inclusive os benefícios que a operação eventualmente pode gerar, ainda que ela possa também apresentar alguns riscos ou problemas. Então, assim, em casos muito complexos, o prazo em geral pode chegar até um ano, quase um ano de análise. Mas na maior parte dos casos, a grande maioria das notificações e revisões do CAD,
o processo tende a ser rápido. O CAD compartilha essa preocupação também de velocidade. Ele sabe que ele não pode ser um gargalo para as atividades empresariais. Então ele tem uma atuação muito rápida. A maior parte dos casos, que são casos mais simples, costuma ser um procedimento sumário, que a gente chama, e mais rápido. Então, assim, segundo os dados do próprio CAD, no ano passado, 2022, 87% das operações que foram notificadas foram aprovadas no rito sumário com um prazo médio de 21 dias. Interessante este prazo médio de 21 dias. Pouco difundida essa média. Você disse que o CAD precisa analisar os benefícios da operação também. Sim, muitas vezes, mesmo operações que suscitam problemas, ela também pode gerar benefícios. Por exemplo, você pode ter circunstâncias em que aquela compra e venda de empresas vai gerar uma empresa mais eficiente ou vai facilitar a inovação em um determinado setor. Enfim, operações... Nem tudo na vida é só ruim ou só bom, né, Miguel? Muitas vezes tem os efeitos dos dois lados. E aí, nesses casos, o que o CAD precisa fazer é uma avaliação do que a gente chama de efeitos líquidos. Ele precisa ver se, pesando os prós e os contras, o resultado final da operação é favorável ou prejudicial à concorrência. Apenas se ele concluir que o efeito líquido é negativo, é prejudicial à concorrência, é que o CAD vai precisar agir para impedir a operação da forma que ela foi concebida. E nesses casos, qual a solução? Bom, sempre que o CAD verifica que há um problema concorrencial, um problema insanável, o CAD tem duas opções, né, na prática. Uma hipótese que ela é mais rara, porque é mais radical, é ele simplesmente proibir a operação, dizer que ela não pode acontecer, aquela empresa não pode comprar outra, uma empresa não pode fundir com a outra. Mas o mais comum não é isso. O mais comum é que o CAD coloque condições para aquele negócio ocorrer. Então, essas condições são muitas vezes negociadas com as empresas e, em geral, elas se classificam em dois tipos. A gente chama de remédios, né? Remédios antitruste. Essas condições podem ser do tipo comportamental, em que, por exemplo, o CAD exige que, por um período após a operação, as empresas cumpram determinadas operações. Por exemplo, manter duas linhas de negócio separadas, ou não deixar de vender um determinado produto ou serviço por um tempo. Enfim, obrigações que impõem um comportamento que as empresas deverão observar depois da operação. Uma outra forma de remédio, de solução que o CAD pode dar, de condição que ele pode impor, que a gente chama de estrutural, são casos em que ele exige que a estrutura da operação seja modificada. Então, por exemplo, uma empresa vai comprar toda outra empresa e o CAD diz, não, se você comprar essa linha de produtos, isso gera um problema concorrencial. Então, você pode comprar todo o resto, mas não essa linha de produtos, por exemplo. Isso a gente chama que é uma solução estrutural. Como eu disse, em regra, essas condições são negociadas com as empresas para que o negócio ainda faça sentido mesmo diante das imposições que o CAD possa vir a fazer. No sentido tanto de equilibrar as preocupações do CAD, quanto os interesses das empresas e a racionalidade da operação que elas entabularam. Olha, Roberto, que tema fundamental no âmbito do direito empresarial. Sei que poderíamos conversar ainda por muito mais tempo sobre esses temas tão interessantes e de tanta importância para o empresariado brasileiro, mas tenho certeza que esse panorama geral já foi o suficiente para dar uma boa visão do direito antitruste para os nossos ouvintes. Espero recebê-lo aqui outras vezes para que possamos discutir esses temas de forma mais detalhada. Com certeza, Miguel. Muito obrigado. Estarei sempre à disposição. Será sempre um prazer voltar aqui ao podcast. Despeço de todos vocês. Até o próximo episódio do Direto ao Ponto com Miguel Silva. Até a próxima oportunidade. Se você gostou do episódio de hoje, siga e compartilhe nosso podcast para ajudar mais pessoas a se beneficiarem do nosso conteúdo. Este podcast é uma realização da Saber Play Educação Profissional.